O que parecia uma permanência tranquila virou, da noite para o dia, uma bomba nos bastidores do futebol brasileiro. Um dos líderes do elenco, capitão recente, campeão e símbolo de confiança do treinador, agora pode estar vestindo outra camisa em 2026. E o detalhe que ninguém esperava: o movimento não partiu do Corinthians. O Atlético Mineiro entrou forte no jogo e mudou completamente o cenário envolvendo Maicon. E se você quer entender por que esse caso pode marcar a temporada do Timão, já se inscreve no canal, deixa o seu like agora e fica comigo até o final, porque os próximos minutos revelam bastidores que pouca gente está contando. O nome de Maicon sempre esteve ligado à identidade do Corinthians. Formado no clube, criado no Parque São Jorge, ele não é apenas mais um jogador do elenco. São centenas de jogos, títulos importantes e uma relação emocional que pesa muito quando o assunto é permanência ou saída. Só que, neste início de ano, o cenário mudou drasticamente e a mudança não aconteceu dentro de campo, mas sim nas salas de reunião. O volante tinha um acordo praticamente encaminhado para seguir no Corinthians por mais tempo, um contrato alinhado, conversa avançada, projeto esportivo definido. Tudo indicava que a história teria continuidade. Só que uma saída inesperada na diretoria bagunçou completamente o tabuleiro. Com a mudança no comando do futebol, aquilo que estava acertado foi revisto, o tempo de contrato diminuiu, as garantias mudaram e, automaticamente, surgiu um impasse. Do outro lado dessa negociação está o Shakhtar Donetsk, clube detentor dos direitos do jogador. A postura do time ucraniano é clara: liberar Maicon sem custos imediatos, mas mantendo metade dos direitos econômicos. Uma estratégia comum, pensando em uma venda futura. O ponto central da divergência não é dinheiro agora, e sim tempo. O Shakhtar quer um vínculo mais longo, 3 temporadas, para ter margem de lucro lá na frente. O Corinthians, neste novo momento administrativo, só aceita 2 anos. E é exatamente nesse espaço, nessa fresta deixada pela indefinição, que surge o Atlético MG. O Galo fez uma proposta nos mesmos moldes financeiros, mas com um detalhe crucial: 3 anos de contrato. Aquilo que o Shakhtar deseja, aquilo que o Corinthians, neste momento, não quer oferecer. O clube mineiro já deixou claro que busca um jogador para essa função específica em 2026, e Maicon aparece como um nome ideal dentro do perfil desejado. A informação do interesse atleticano chegou rapidamente ao Parque São Jorge, e aí o clima, que já era de atenção, virou de alerta máximo. Afinal, não se trata de um atleta comum. Maicon encerrou a última temporada como capitão do time, referência dentro do vestiário e peça-chave no esquema do treinador. Um jogador que conhece o clube como poucos e que foi pedido diretamente pelo comandante técnico. Falando nele, o peso da permanência de Maicon passa muito pela confiança de Dorival Júnior. O treinador vê no volante uma extensão sua dentro de campo. Alguém que organiza, orienta, cobra e lidera. Não por acaso, Dorival fez questão de sinalizar à diretoria que gostaria da continuidade do atleta. Só que desejo técnico nem sempre anda lado a lado com decisões administrativas, principalmente em um clube pressionado financeiramente e politicamente como o Corinthians. Enquanto isso, Maicon observa, em silêncio, mas atento. Ele vive um dilema que todo jogador criado no clube enfrenta: permanecer onde construiu sua história, mesmo com incertezas, ou aceitar um projeto mais estável, com contrato mais longo e menos turbulência nos bastidores. O Atlético oferece segurança, o Corinthians oferece identidade, e essa escolha não é simples. Estamos falando de um jogador que disputou centenas de partidas pelo Timão, levantou troféus estaduais, nacionais e voltou ao clube em momentos difíceis. Um atleta que, recentemente, declarou publicamente o quanto o último ano foi duro, mas também especial. Palavras de quem sente o peso da camisa e da responsabilidade. Nos próximos dias, essa novela promete novos capítulos. A diretoria corintiana sabe que qualquer erro pode custar caro. Perder Maicon não é apenas perder um volante, é perder liderança, experiência e um símbolo recente de reconstrução. Mas até onde o clube está disposto a ceder? Essa resposta ainda não veio.
E é exatamente por isso que essa história está longe de acabar. O que torna essa situação ainda mais delicada é o contexto interno do Corinthians neste início de temporada. O clube vive um momento de transição administrativa, com mudanças profundas no departamento de futebol, revisão de contratos, reavaliação de gastos e uma pressão externa gigantesca vinda da torcida e do conselho. Nesse cenário, cada decisão ganha um peso dobrado. E quando o assunto é um jogador identificado com o clube, qualquer passo em falso vira crise. A negociação com o Shakhtar Donetsk começou de forma positiva ainda no ano passado. Existia um alinhamento claro entre diretoria, comissão técnica e atleta. A ideia era simples: garantir Maicon por um período que desse estabilidade ao elenco e atendesse às exigências do clube ucraniano. Só que a saída do executivo responsável por conduzir esse processo mudou completamente o rumo das conversas. O que antes era consenso virou divergência. A nova gestão decidiu adotar uma postura mais conservadora. Menos tempo de contrato, menos riscos a longo prazo, mais flexibilidade financeira. Em teoria, faz sentido. Na prática, abriu espaço para concorrência direta. O futebol não perdoa a hesitação e clubes atentos, como o Atlético MG, sabem exatamente quando atacar. O Galo observa o mercado com lupa. A diretoria mineira entende que 2026 exigirá um meio-campo mais experiente, com capacidade de liderança e leitura tática. Maicon se encaixa perfeitamente nesse perfil. Já conhece o futebol brasileiro, tem rodagem internacional, aguenta pressão e chega pronto para assumir protagonismo. Por isso, a proposta atleticana não é apenas um movimento oportunista, mas parte de um planejamento mais amplo. E aqui entra um ponto pouco falado, mas extremamente relevante. O contrato de 3 anos oferecido pelo Atlético não é apenas um detalhe burocrático. Para um jogador que já viveu instabilidade, empréstimos sucessivos e indefinições, esse tempo representa segurança profissional e familiar. É a chance de planejar carreira, desempenho e futuro sem a constante sensação de prazo curto. Dentro do Corinthians, essa realidade gera um debate intenso. Há quem defenda que abrir exceção para Maicon seria justo, pelo histórico e pela importância esportiva. Outros acreditam que ceder agora criaria um precedente perigoso para futuras negociações. O clube tenta equilibrar razão e emoção, mas o relógio não para. Cada dia sem definição fortalece a concorrência. Nos bastidores, o nome de Maicon é tratado com extremo cuidado. Ninguém quer expor o jogador, muito menos criar um clima de pressão pública. Ele segue treinando, mantendo postura profissional e evitando declarações que possam inflamar ainda mais o ambiente. Mas internamente, o desconforto existe. Afinal, não é fácil se sentir desejado por um rival direto, enquanto o clube de origem demonstra insegurança. A torcida, como sempre, está dividida. Parte entende as limitações financeiras e administrativas, outra parte cobra firmeza, especialmente quando se trata de um atleta formado em casa. Nas redes sociais, o debate cresce a cada nova informação. Para muitos, perder Maicon seria mais um símbolo de desorganização. Para outros, uma escolha dura, porém necessária. O que não dá para ignorar é o impacto esportivo imediato. Maicon não é apenas um nome no elenco, ele é peça de equilíbrio, responsável por dar sustentação defensiva e qualidade na saída de bola. Sua ausência obrigaria o Corinthians a ir ao mercado, gastar mais e, ainda assim, correr o risco de não encontrar alguém com o mesmo encaixe. Enquanto isso, o Atlético observa com paciência, não pressiona publicamente, não cria ruído, mas mantém a proposta de pé. Sabe que, em negociações assim, o silêncio costuma ser uma arma poderosa. O Shakhtar, por sua vez, vê com bons olhos qualquer cenário que envolva contrato mais longo. Para eles, pouco importa o escudo, desde que a estratégia financeira seja preservada. Esse é o ponto em que a história se encontra agora, um jogo de xadrez, onde cada movimento pode definir não apenas o futuro de um jogador, mas também a credibilidade de um projeto esportivo inteiro. A pergunta que fica é simples e ao mesmo tempo pesada. O Corinthians vai manter sua posição ou vai ceder para não perder um dos seus líderes?
A partir deste ponto, o caso Macon deixa de ser apenas uma negociação contratual e passa a representar um retrato fiel do momento vivido pelo Corinthians, um clube pressionado por decisões passadas, com necessidade urgente de organização, mas que ainda convive com escolhas que parecem desconectadas do campo. Por quê? Olhando friamente para o aspecto esportivo, a pergunta que ecoa internamente é uma só: faz sentido abrir mão de um jogador como Macon agora? Dentro da comissão técnica, a resposta é quase unânime. O volante é visto como peça estruturante do time. Não é apenas o que aparece nos números, mas o que sustenta o coletivo. Macon organiza posicionamento, fecha espaços, orienta companheiros mais jovens e entende o jogo como poucos. Não à toa, recebeu a braçadeira em momentos decisivos e virou referência em campo. Para Dorival Júnior, perder esse jogador significaria desmontar parte do que foi construído ao longo da última temporada. E aqui entra um detalhe que poucos torcedores percebem. O Corinthians não tem hoje, no elenco, um substituto imediato com as mesmas características. Até existem jogadores com bom passe, outros com força física, alguns com chegada na área. Mas Macon entrega equilíbrio, ele conecta defesa e ataque sem comprometer os sistemas. Retirá-lo do time obrigaria Dorival a reformular ideias, ajustar funções e, muito provavelmente, pedir novas contratações. Só que contratar custa caro, e custa ainda mais quando se está no mercado buscando reposição para um jogador pronto, adaptado e identificado com o clube. O risco de errar aumenta, o tempo de adaptação pesa e o resultado pode não vir. É exatamente por isso que, nos bastidores, há uma ala da diretoria que defende uma reavaliação da postura atual. Para esse grupo, o custo de perder Macon pode ser maior do que o risco de um contrato mais longo. Do outro lado da mesa está a questão política. A nova gestão quer marcar posição, mostrar que o clube não será refém de acordos anteriores, que existe uma linha a ser seguida, independentemente do nome do atleta. Essa postura, embora compreensível do ponto de vista administrativo, entra em choque direto com a realidade do futebol. O torcedor não cobra planilhas, cobra desempenho, e desempenho passa por manter líderes. Enquanto isso, o Atlético MG observa o desgaste crescer. O clube mineiro entende que, quanto mais o Corinthians demora, mais o cenário joga a favor do Galo. Não há pressa, a proposta está feita, o tempo de contrato agrada, o perfil do jogador encaixa, é uma espera estratégica. O Atlético sabe que não precisa convencer Macon a sair do Corinthians, basta oferecer aquilo que o timão hesita em garantir. O Shakhtar Donetsk também joga com inteligência. Para os ucranianos, a lógica é puramente econômica. Um contrato mais longo significa mais possibilidades de retorno futuro. Eles não fazem questão de interferir no destino, mas deixam claro o que esperam. E, nesse momento, o Atlético atende melhor às exigências do que o Corinthians. Macon, por sua vez, vive talvez o momento mais delicado de toda a sua trajetória no clube. Não se trata apenas de escolher um contrato, trata-se de escolher um caminho, permanecer no time que o formou, mesmo com incertezas, ou iniciar um novo capítulo em um rival direto, com mais estabilidade e respaldo institucional. Ele sabe que qualquer decisão terá impacto emocional forte, seja qual for o desfecho. Pessoas próximas ao jogador relatam que ele se sente dividido. Existe o carinho pelo Corinthians, pela torcida, pela história construída, mas também existe o peso de anos convivendo com empréstimos, renovações tardias e indefinições. O futebol, no fim das contas, também é profissão, e profissionais buscam segurança. A diretoria corintiana sabe que o tempo é o maior inimigo. Cada dia sem avanço aumenta a chance de perder o controle da situação, e perder Macon para um concorrente direto não seria apenas uma baixa técnica. Seria um recado duro ao mercado. O Corinthians ainda não consegue reter seus próprios líderes. O desfecho se aproxima, as cartas estão na mesa e as próximas decisões vão dizer muito sobre o Corinthians, que está nascendo para 2026. Agora entramos no ponto decisivo dessa história, o momento em que a negociação deixa de ser apenas uma disputa contratual e passa a definir rumos, discursos e até a relação do clube com sua própria torcida.
Porque, a partir daqui, qualquer escolha do Corinthians terá consequências profundas dentro e fora de campo. Nos bastidores, o cenário mais provável começa a se desenhar. A diretoria corintiana trabalha com duas possibilidades claras. A primeira é ceder e aceitar o contrato de 3 anos, atendendo à exigência do Shakhtar Donetsk, garantindo a permanência de Maicon e estancando uma crise que já começa a ganhar corpo. Essa alternativa agrada a comissão técnica, agrada parte do conselho e, principalmente, seria bem recebida pela torcida, mas ela exige que o clube admita que a postura inicial foi rígida demais. A segunda possibilidade é manter a linha dura, 2 anos de contrato, sem exceções. Nesse caso, o Corinthians assume o risco de perder o jogador, e se isso acontecer, o destino mais plausível hoje é o Atlético MG. O Galo está pronto. A proposta agrada ao Shakhtar, oferece segurança ao atleta e encaixa no planejamento esportivo. Se Maicon vestir a camisa alvinegra de Minas, o impacto no Parque São Jorge será imediato, não apenas pela perda técnica, mas pelo simbolismo. Um jogador formado no clube, capitão recente, campeão e homem de confiança do treinador, indo para um rival direto, escancara fragilidades, reacende debates antigos sobre gestão, planejamento e valorização de ativos. A torcida, em que já anda impaciente, dificilmente aceitaria esse desfecho sem reação. No campo, o efeito seria sentido rapidamente. Dorival Júnior teria que reformular o meio-campo, buscar alternativas internas ou pressionar por contratações. Isso significa gastar mais, correr riscos e perder tempo de trabalho. Em um calendário apertado, tempo é luxo. E o Corinthians não tem sobras nesse aspecto. Já para Maicon, a decisão definirá a narrativa de sua carreira. Permanecer o mantém como símbolo de resistência e identidade. Sair, especialmente para o Atlético, o coloca em um ambiente competitivo, estruturado, mas o transforma automaticamente em personagem polêmico para a Fiel. Ele sabe disso, e exatamente por isso, o silêncio tem sido sua principal postura. O que se ouve é que o jogador prioriza respeito e clareza, quer sentir que é parte do projeto, não apenas uma peça circunstancial. Se o Corinthians demonstrar isso de forma concreta, as chances de permanência aumentam. Se a sensação for de dúvida, o caminho fica aberto para a mudança. Essa negociação vai muito além de um nome. Ela testa a capacidade do Corinthians de aprender com erros recentes, de alinhar discurso e prática, e de mostrar que ainda consegue competir nos bastidores com clubes organizados. O mercado observa, outros jogadores observam, e decisões como essa constroem reputações. O desfecho deve acontecer em breve, e quando acontecer, ele vai dizer muito sobre o Corinthians que estamos prestes a ver em 2026. Um clube que protege seus líderes ou um clube que ainda tropeça nas próprias contradições? Se você gostou desse roteiro e quer que eu continue trazendo análises profundas, bastidores quentes e histórias que realmente importam para o torcedor corintiano, se inscreve no canal, deixa o like e comenta o que você acha que o Corinthians deveria fazer. A opinião da Fiel, como sempre, pesa.